alunos do quinto ano, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso Contraturno Digital. Eu sou a professora Joyce Martins, do componente curricular de Língua Portuguesa, e o que nós iremos trabalhar neste momento? Para esta aula, nós temos o seguinte título: Agora um versinho. E qual é o nosso objeto de conhecimento? É a forma de composição de textos poéticos, a identificação dos elementos constitutivos dos textos poéticos e rimas e versos, certo? Então vamos juntinhos para esta aula? Olá, estudantes do quinto ano, tudo bem com vocês? Devem estar se perguntando por que a professora entrou por uma porta. É porque a porta será o tema dos nossos textos desta aula. Então vamos juntos conferir? O nosso primeiro texto diz o seguinte: uma porta é geralmente entendida como uma abertura em um elemento de vedação arquitetônica, como uma parede permitindo a passagem de pessoas de um ambiente para o outro. É uma definição técnica sobre a porta, correto? Porém, o que eu quero chamar a atenção de vocês é para a forma como este parágrafo se organiza, correto? Notem que as linhas têm o mesmo tamanho, notem lá a questão da margem inicial do texto, notem também a questão do ponto parágrafo, ponto final. Essa maneira de organização é o que nós chamamos de texto em prosa. Isso mesmo, guardem este nome, isso aqui é um texto em prosa, ok? Mas existe uma outra maneira de organizar um texto, e é esta maneira que vai ser o nosso principal tema desta aula. Então agora acompanhem a uma declamação de um poema de Vinícius de Moraes que se chama A Porta. A porta. Eu sou feita de madeira, matéria morta. Mas não há coisa no mundo mais viva do que uma porta. Eu abro devagarinho para passar o menininho. Eu abro bem com cuidado para passar o namorado. Eu abro bem prazenteira para passar a cozinheira. Eu abro de supetão para passar o capitão. Só não abro para essa gente que diz: a mim bem me importa, que se uma pessoa é burra como uma porta. Eu sou muito inteligente. Eu fecho a frente da casa, eu fecho a frente do quartel, fecho tudo nesse mundo. Só vivo aberta no céu. O poema A Porta não é um texto em prosa, é um texto em verso. Cada linha dele nós chamamos de verso, correto? E quando eu observo um ajuntamento, um agrupamento de versos, eu chamo isso de estrofe, ok? Observem o nosso exemplo. Eu sou feita de madeira, matéria morta, mas não há coisa no mundo mais viva que uma porta. Cada uma dessas linhas é um verso, e o conjunto dessas linhas, o conjunto desses versos, nós chamamos de estrofe, ok? Um outro elemento que nós devemos estar atentos quando estamos diante de um poema é a questão do eu lírico. O que é o eu lírico? O eu lírico é a voz que se manifesta nos poemas, é a voz que manifesta as emoções em textos poéticos, certo? No caso do poema Porta, aquela voz que está ali se manifestando é a voz da porta, correto? A porta está ali manifestando as suas emoções, falando daquilo que ela é feita, das ações que ela tem durante o dia de abrir e fechar e que ela não é burra, correto? Não devemos confundir o eu lírico com o poeta. O poeta é o artista que escreve os poemas, é o autor dos poemas. No caso do poema Porta, o poeta é Vinícius de Moraes, correto? E a gente vai concordar que o Vinícius de Moraes, poeta, não é o eu lírico, não é? Porque afinal de contas ele não é uma porta, certo? Então, eu lírico é a voz que se manifesta nos poemas e o poeta é o artista que escreveu o poema. Não vamos nos esquecer dessa diferença, certo? Há bastante tempo, muito tempo atrás mesmo, quando os textos poéticos eram escritos, eles eram pensados para serem declamados por alguém que era acompanhado por uma pessoa que tocava um instrumento musical.
Esse instrumento musical se chamava lira e está aqui ao nosso lado. Notem que é um instrumento de cordas e que tinha a função de fazer este acompanhamento musical enquanto o poema fosse declamado. O tempo passou e a execução de um texto poético atualmente não possui mais o acompanhamento musical de uma lira, correto? Porém, não quer dizer que um poema não possui uma propriedade que nós chamamos de musicalidade. Ou seja, quando alguém está declamando o poema, a gente entende aquela declamação como algo que se assemelha a uma música. Isso é o que nós chamamos de musicalidade. Então agora nós vamos entender como é que essa musicalidade aparece nos poemas, já que não tem mais o acompanhamento musical, tá bom? Então vamos juntos? Então, professora, se não tem música, como é que faz para ter musicalidade? É o que a gente vai observar agora, os artifícios que os poetas criaram para obter a tal da musicalidade. Então, olhem só, o primeiro deles é a rima, e é bem fácil de reconhecer. A rima acontece quando se coloca ao final de cada verso palavras que têm um som parecido, às vezes até igual. E essas palavras ficam ao final de cada verso e assim essa semelhança de sons vai construindo a rima. É possível que algum verso não rime com os outros, e quando isso acontece, nós chamamos esse verso de verso branco. Vamos observar o nosso exemplo? Olhem aí, neste nosso exemplo, a gente vai observar que tem um verso branco, aliás, dois versos brancos. Eu sou feita de madeira, mas não há coisa no mundo. Esses versos não rimam entre si e não rimam com outros, então eles são o que chamamos de verso branco. Entretanto, olhem ali, madeira, matéria morta e mais viva do que uma porta. Esses dois versos rimam entre si, correto? Olhem ali, o final do som da palavra morta e porta é igual, então temos aí uma rima, ok? Uma outra maneira de conseguir que o nosso poema tenha a tal da musicalidade, mesmo sem a música, é a repetição. E a repetição acontece quando um verso ou mesmo uma estrofe inteira é repetida ao longo do texto. E aí, quando isso acontece, nós chamamos essa repetição de uma estrofe inteira de estribilho ou refrão. Aqui no nosso poema A Porta, nós temos um exemplo dessa repetição. Notem que vários versos são iniciados pela repetição eu abro, quando a porta está ali expressando as suas ações. E há uma intercalação com outros versos que vão mostrando o porquê que a porta abre, né? Então, a repetição é para passar. Essa repetição não é à toa e nem porque o poeta não sabia o que dizer. É proposital, justamente para que nós consigamos o ritmo e a musicalidade na leitura desse poema, ok? Mas não para por aí, tem mais coisas. O outro elemento é o que nós chamamos de sílabas poéticas. É um elemento um pouquinho mais complexo, ainda não é conteúdo de quinto ano, mas é legal que vocês possam visualizar que isso existe. O que acontece com as sílabas poéticas? Os poetas escrevem os versos, ou seja, cada uma daquelas linhas, considerando o seguinte: ao observar as palavras que estão ali em cada verso, a gente vai ter sempre a mesma quantidade de sílabas poéticas. Mas uma coisa importante, essa separação silábica não leva em consideração aquela separação silábica que a gente está acostumado a fazer na escola até agora, tá bom? Essa separação silábica leva em conta a forma como o poema vai ser declamado, a forma como as palavras vão ser pronunciadas. E é o que eu vou mostrar para vocês agora com a primeira estrofe do poema A Porta. Observem o seguinte aí: eu sou feita de madeira, madeira, matéria morta, mas não há coisa no mundo mais viva do que uma porta. Fazendo a separação das sílabas poéticas, ou seja, considerando a forma como este poema é declamado, a gente vai observar que cada um desses versos tem 7 sílabas poéticas. Nesse caso aqui, a gente conta até a sílaba mais forte da última palavra de cada verso. Como eu disse para vocês, é só para a gente observar que isso existe. Então nota, se os versos têm
o mesmo tamanho, a mesma quantidade de sílabas poéticas, então isso também faz com que o ritmo se mantenha, porque eu tenho que declamar algo que é mais ou menos sempre do mesmo tamanho. Então, isso também contribui para ter ritmo, ter musicalidade, mesmo não tendo o acompanhamento musical. Ok, pessoal? Então, agora que a gente conhece tudo isso sobre poemas, sobre versos, sobre estrofes, agora nós vamos ao nosso aplicando. Então, pessoal, esse conteúdo sobre textos poéticos aparece como? Em uma questão. Vamos observar agora. Leia o poema a seguir. Tem tudo a ver. A poesia tem tudo a ver com a tua dor e alegrias, com as dores, as formas, os cheiros, os sabores e a música do mundo. A poesia tem tudo a ver com o sorriso da criança, o diálogo dos namorados, as lágrimas diante da morte, os olhos pedindo pão. A poesia tem tudo a ver com a plumagem, o voo e o canto dos pássaros, a veloz acrobacia dos peixes, as cores, todas as do arco-íris, o ritmo dos rios e cachoeiras, o brilho da lua, do sol e das estrelas, a explosão em verde, em flores e frutos. A poesia é só abrir os olhos e ver, tem tudo a ver com tudo. Este é um poema de Elias José e se a gente diminuir o tamanho da letra e mostrar para vocês visualmente como é que essas estrofes se organizam, nós vamos ter essa configuração. Então, os versos deste poema estão organizados em 4 estrofes, ok? Agora vamos observar o que a questão nos pergunta. Observem aí. É possível afirmar que? Então, nossa questão apresenta uma afirmação sobre o poema e tem que ser a afirmação verdadeira. O poema está dividido, o texto está dividido em 4 estrofes, o texto está dividido em rimas, o texto está dividido em 4 tópicos ou o texto está dividido em repetições? Bom, vamos nos lembrar o seguinte. Rimas e repetições são elementos poéticos que trabalham na questão da musicalidade do meu texto, correto? Então, elas não vão ter a ver com a questão da organização visual e estrutural do meu poema, ok? Elas têm a ver com a musicalidade, tá bom? Também ali, a letra C. 4 tópicos. Vamos observar que este termo não foi associado ao trabalho com o poema. Então, a gente também vai invalidar essa letra C. Então, fica realmente na letra A. O nosso texto está dividido em 4 estrofes e esse é o nosso gabarito, porque nós observamos isso. Todos aqueles versos estavam visualmente agrupados em 4 estrofes. Ok, pessoal? Então, agora que a gente observou como esse conteúdo pode ser desenvolvido na forma de uma questão, é o momento das nossas considerações finais. Então, pessoal, nesta nossa aula nós trabalhamos com o poema, esse gênero textual que tem uma maneira de composição muito especial. Por exemplo, cada uma das linhas deste poema nós chamamos de verso. E quando os nossos versos se agrupam, nós chamamos este agrupamento de estrofe, correto? Para além disso, nós também aprendemos que no poema, a voz que se manifesta e que está ali expondo as suas emoções é o que nós chamamos de eu lírico. E devemos tomar cuidado para não confundir o eu lírico com o autor, porque o autor, o poeta, é o artista que está ali colocando o seu talento e criando aquele poema. Mas aquela voz que está ali se manifestando, nós chamamos de eu lírico. Ok? São coisas diferentes, não vamos nos confundir, certo? Além disso, nós vimos que há muito tempo os poemas eram escritos para serem acompanhados por uma lira. Com o tempo, esse acompanhamento musical se perdeu, porém a musicalidade continua existindo nos poemas. E essa musicalidade vem por meio das rimas, que são as repetições de palavras com sons parecidos, não é?
Além disso, as repetições, que são trechos ou até mesmo estrofes inteiras que são repetidas ao longo do texto. E além disso, a questão das sílabas poéticas, que tem a ver, né, com a quantidade de sílabas que cada verso vai possuir. E essa quantidade de sílabas leva em consideração a forma como o poema é declamado e não aquela divisão silábica convencional que nós estamos acostumados, correto? E antes de encerrarmos essa aula, nós temos um recado para vocês. Nos siga nas nossas redes sociais. O nosso endereço é @contraturnodigital. Além disso, assina também o nosso canal lá no YouTube, ok? Eu espero vocês por lá e a gente se vê numa próxima oportunidade. Até lá, tchau, tchau!